O CPC número 12, de ajuste ao valor presente, ele atende a um princípio maior, que ele está estabelecido no CPC 00, de estrutura conceitual básica. É o princípio da qualidade de informação da representação fidedigna. Ele solicita esse princípio da representação no momento de levantar e escriturar as demonstrações contábeis, né? Então, ao adquirir uma mercadoria, deve-se distinguir entre o valor presente do valor negociável da mercadoria, sendo que os dois não são necessariamente o mesmo valor, né? A representação fidedigna requerida no CPC 00, ela tem que ser cumprida para, dessa forma, oferecer uma qualidade de que a demonstração contábil tem que ter uma qualidade de comparabilidade com de outras empresas. Vamos suponhar um cenário que duas empresas distintas elas fazem a aquisição da mesma mercadoria, só que em condições de pagamento diferentes. A primeira empresa, ela compra a mercadoria com a condição de pagamento de 24 meses, enquanto a outra empresa, ela compra a mercadoria à vista. A gente vai observar que a empresa que comprou a mercadoria a prazo, ela pagou a mercadoria com os juros e embutidos por conta da compra a prazo que ela fez, diferentemente da segunda, que pagou à vista. Dessa forma, o CPC 12 ele existe para que haja uma forma de comparabilidade entre o balanço dessas duas empresas, né? Sendo assim, o ajuste do valor presente ele atende a esse princípio da representação fidedigna. Ele tem como esse objetivo de facilitar a comparação das empresas com situações financeiras e patrimoniais de uma maneira mais qualitativa. A utilização do método de avaliação pelo valor presente, ele permite a contabilidade de ter um poder preditivo maior. Ele permite a correção de eventos que já foram registrados anteriormente e também ele traz uma forma mais precisa de como esses eventos presentes vão ser registrados, né? Dessa forma, ele auxilia a obter informações contábeis mais relevantes para a empresa, que é uma característica imprescindível, né, da qualidade da informação contábil. Outro aspecto que deve ser observado é o da característica qualitativa da confiabilidade. A partir dessa premissa, os cálculos e os modelos de precificação eles devem ser passíveis de verificação de terceiros independentes, para que dessa forma quem estiver verificando possa chegar aos mesmos resultados, né, ou os resultados mais próximos possíveis, similares ao daqueles de quem produziu a informação contábil. O pronunciamento contábil CPC 12, ele trata essencialmente de questões de mensuração. Então, ele não entra muito em detalhes em questões de reconhecimento, né? Uma coisa que é importante esclarecer é que as questões de reconhecimento, geralmente ela envolve a decisão de quando eu devo registrar uma determinada transação. E uma questão de mensuração, ela envolve a decisão de por quanto eu devo registrar determinada transação. Nesse sentido, esse pronunciamento ele determina que a mensuração contábil do valor presente, que é o que ele trata, ela deve ser aplicada no reconhecimento inicial, seja do ativo ou do passivo que ela estiver registrando, né? No reconhecimento inicial, somente em certas situações, como em renegociação de dívidas, é que é aplicado um outro método e de não o reconhecimento inicial. Comentando sobre as diretrizes gerais agora do CPC 12, ele, ao invés de demonstrar uma seleção mais criteriosa sobre qual ativo ou qual passivo vai ser registrado pela norma, ele preferencialmente descreve algumas diretrizes gerais que são seguidas para ativos, passivos e outras situações, né? Então, se uma transação ela apresentar pelo menos uma dessas características a seguir, né, ela já pode ser aplicada o CPC 012 de ajuste ao valor presente. A primeira delas é que deve ser uma transação que irá dar origem a um ativo, passivo, despesa,
receita ou a outra mutação no patrimônio líquido, onde ela tem que ter uma contrapartida que é um ativo ou um passivo com liquidação financeira de data diferente ao do reconhecimento. Falando sobre a segunda diretriz geral do CPC-12, é que a transação, sendo ativo ou passivo, ela deve possuir um reconhecimento periódico de mudança de valor, se de utilidade ou de substância. Então, ela tem que ter esse reconhecimento periódico na mudança de valor dela. A terceira característica é que deve possuir um conjunto particular de fluxo de caixa. Esse conjunto particular ele tem que estar claramente associado ao passivo ou a algum ativo, certo? Em termos de meta a ser alcançada por esse pronunciamento, ao aplicar esse conceito de valor presente, né, deve-se associar esse procedimento ao objetivo de mensurar os ativos e os passivos, considerando o valor do dinheiro no tempo, como que o dinheiro perde o valor no decorrer do tempo e as incertezas que são associadas a ele. Dessa maneira, as informações prestadas elas vão possibilitar uma melhor análise e uma tomada de decisão que vai resultar numa melhor avaliação para a empresa de recursos escassos. Os ativos e os passivos monetários que contêm juros embutidos, eles devem ser mensurados pelo seu valor presente, também incluídos nesse CPC, quando houvesse o reconhecimento inicial. E, como contrapartida, eles devem possuir uma conta de resultado. Entrando agora na parte de risco de incerteza na taxa de desconto do CPC-12, com base nessas informações do CPC-12, é possível fazer um estudo de caixa tentando espelhar, no momento da publicação, quais são os riscos e as incertezas que cada operação financeira mensurada por esse CPC vai trazer para a empresa. Então, dessa forma, possibilita de ver uma melhor evidenciação dos riscos, de qual determinada transação pode trazer para a empresa, quais são os riscos dela. A empresa, porque assim, de vez em quando ela assume alguns riscos em determinadas transações, onde ela não vai conseguir mensurar e se precaver desses riscos. Sendo a finalidade, uma das finalidades do CPC-12 é expor esses custos e riscos de alguma determinada operação. Entrando agora na parte das diretrizes mais específicas, né? Os elementos do ativo e do passivo advindos de operações do longo prazo ou de curto prazo, quando tiver um efeito relevante, a base de desconto que deve ser utilizada nessas transações, ela deve espelhar, demonstrar o quanto custou para a empresa aquele prazo concedido para ela, e o quanto custou o risco daquela transação específica, né? Sendo o prazo que foi concedido para ela, no caso de um ativo, ou o prazo que ela concedeu, no caso de um passivo, né? Sendo esse risco também precificado e mensurado por essa taxa de desconto. É possível se utilizar de diversos indicadores para mensurar os riscos que a empresa se expõe para captar os recursos, sendo que automaticamente a empresa ela contrai mais riscos quando ela cede prazo ao cliente, né? Cedendo dessa forma benefícios a terceiros. Comentando agora sobre os efeitos fiscais do CPC-12, do ponto de vista fiscal, esse CPC ele trata de uma diferença temporal. Então, dessa forma, como exemplo, as empresas que estão sujeitas à tributação do lucro real, elas anulam o efeito do ajuste do valor presente no momento da apuração da base fiscal delas. No primeiro momento, essa diferença ela é registrada no resultado, como uma conta de resultado, é, sendo que periodicamente pode se reverter parcialmente até que essa provisão ela deixe de existir. Por fim, ela vai nascer e ser amortizada ao longo da vida útil daquele determinado ativo ou passivo. Dessa forma, esse CPC ele é uma diferença temporária, então ele não reflete na base fiscal, seja no reconhecimento inicial ou em alguma reversão posterior. Finalizando sobre o CPC-12 na parte da divulgação,
o CPC-12 ele exige uma quantidade de informações mínimas que devem conter nas publicações, sendo ela o primeiro critério a descrição pormenorizada do item da mensuração ao valor presente, a natureza de seus fluxos de caixas e, se aplicável, o seu valor de entrada cotado no mercado. A segunda característica são as premissas utilizadas pela administração. Como aquela administração ela decidiu que algum determinado ativo ou passivo ele vai estar sujeito a essa mensuração do valor presente, né? Quais foram os critérios, como foi definida a taxa de desconto, quais são os fluxos de caixa esperado, entre outros métodos. A terceira são quais são os modelos de cálculo e de precificação para aquela empresa, né? A quarta característica é uma breve descrição de como é feita a alocação dos descontos. E a quinta e última característica, para finalizar, é qual é o propósito de mensuração do valor presente e quais foram suas diretrizes principais para se definir o CPC 12.